Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, olha nós aqui mais uma vez, dando continuação ao estudo do dízimo. Louvado seja Deus! A história do dízimo, o seu começo e o seu fim. Nós já fizemos o primeiro vídeo e agora vamos continuar nesta segunda mensagem para que todos os irmãos que assistirem possam compreender de uma forma bem clara, segundo a Bíblia, louvado seja Deus, a verdade sobre o dízimo. O dízimo tornou-se uma lei, uma legislação mosaica para o povo de Israel. Muito bem, louvado seja Deus. E nós vamos dar continuidade no estudo. Louvado seja Deus. Nós paramos naquele texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 21, onde muitos judeus convertidos ao cristianismo acreditavam nos ensinamentos do apóstolo Paulo. Esses eram judeus que acreditavam na fé que Paulo pregava em Cristo. E a orientação de Paulo é que eles deixassem a lei de Moisés, deixassem de seguir Moisés, louvado seja Deus, e vivesse pela fé em Cristo, deixando de fazer a circuncisão de seus filhos e outros assuntos concernentes à legislação de Israel, ao povo de Israel. Então vamos continuar aqui. Muito bem, se você tem nos acompanhado, assistido, tem gostado desse ensinamento, continue deixando o seu like, o seu joinha, e também aqueles que ainda não são inscritos, continue se inscrevendo no canal. E tenha, a partir desse momento, uma melhor compreensão das Escrituras Sagradas. Então, o que vemos no começo do cristianismo é que havia uma contribuição, porém de forma voluntária, porque as pessoas que se convertiam a Cristo eram expulsos de suas propriedades para viver em comunidade, e muitas delas vendiam suas propriedades e levavam as suas contribuições voluntariamente e depositava nos pés dos apóstolos. Não era de uma forma obrigatória, não tinha nada a ver com o dízimo. O que aqueles dias, pela característica daqueles tempos, não era costume usar o dinheiro para isto. Muito bem. Mais adiante da história, há um livro conhecido como Ensinamento dos Discípulos, chamado Didaque, que quer dizer ensino dos apóstolos.
em que também é um livro importante historicamente falando, um livro que foi escrito provavelmente entre os tempos dos discípulos de Jesus e também mais à frente, em nenhum momento fala dos dízimos. A primeira vez que se tem notícia sobre o dízimo foi no concílio de Nicéia. Os homens resolveram instituir o dízimo também, com uma ordem de mandamentos. Então, assim, retornaram com o dízimo para depois da cruz. Então tá aí. Na época da igreja primitiva dos apóstolos, os apóstolos afirmavam, como no vídeo antigo, no vídeo anterior, nós estudamos e entendemos que Paulo trabalhava para não ser pesado aos irmãos. Então os apóstolos, eles tinham esse costume, não oprimir os novos convertidos de forma nenhuma, porque essa maneira de oprimir o povo através de impostos, como o governo romano fazia com o judeu, fazia com todo o povo governado por Roma, como na Grécia, em tantos outros países, o povo era oprimido por pagar imposto ao governo, como nós também no Brasil somos obrigatórios pagar imposto das nossas casas, dos nossos terrenos, dos nossos carros. E o dízimo, louvado na época apostólica, ele teve fim, porque a lei já não existe. O fim da lei é Cristo, segundo Romanos 10, verso de número 4. Então a gente observamos que no concílio de Nicéia, os homens resolveram instituir o dízimo novamente. Muito bem, retornando com o dízimo depois da cruz, depois dos apóstolos, depois do primeiro século. Muito bem. E ela foi sendo desenvolvida gratuitamente ao longo dos seus séculos, e começou no começo da era, feita de forma que alcançasse os pobres necessitados, porém hoje virou uma regra cobrado esse imposto de 10% para poderem usufruir dos benefícios de estarem agregados em uma denominação. Então tá aí, louvado seja o nome santo do Senhor, o que aconteceu, resgataram o dízimo e fizeram dele um imposto para todos aqueles que congregam em uma denominação, e essa doutrina dos dízimos ficou bem difundida mais tarde, ali por volta do século V, tá vendo? Quando a velha e boa história do sistema religioso, que um dia Jesus vai voltar. É outro engodo, né? Que o sistema religioso coloca para poder escravizar o povo da igreja, o povo que foi congregado, que está na denominação. Muito bem, isto contagiava os cristãos, onde se pregava sobre
o desapego das coisas materiais. A igreja condenava veemente aqueles que guardavam bens e posses, quase que obrigando as pessoas a darem o seu tudo, ou o melhor para Deus. Agora cabe aqui também uma ressalva. A Igreja Católica há muito tempo não cobra mais dízimo, o qual o Papa atual reescreveu o mandamento 5º da Igreja. Trocou a palavra dízimo por ajuda aos necessitados. Agora, as suas filhas, quer dizer, a Igreja Católica é a igreja mãe e as igrejas filhas são as igrejas protestantes, evangélicas, pentecostais, enfim, tradicionais, congregacionais, são as igrejas mães. As igrejas filhas são as igrejas filhas, todas essas igrejas que não são a católica. A católica, a palavra católica quer dizer universal, a igreja católica, por sua vez, por intermédio do império, se tornou a igreja mãe. E as igrejas filhas, que são afiliadas, louvado seja Deus, como protestantes, são implacáveis, cobrando dízimo, e não abrem mão disso. Elas não abrem mão. Conhecida como a famosa teologia da prosperidade, onde pregam que quanto mais as pessoas darem o seu dinheiro, mais próspero serão. E a gente tem visto, eu sou sincero em dizer isso, que esse povo, quanto mais religioso, não sai da igreja, não limpa a casa, vive uma vida totalmente escravizada pelo sistema religioso, todo dia está na igreja, vigília, consagração, visita, e não tem tempo para o marido, não tem tempo para as crianças, não tem tempo para o filho, vive uma vida miserável. Você observa por aí esses tipos de pessoas que estão escravizadas vivendo dessa forma. Louvado seja Deus, escravizados pelo sistema, pregam um Jesus que não é aquele da cruz, pregam um Deus que não é aquele Deus que nos amou e que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, Deus é bom. O seu amor dura para sempre. Ele não vai sentar a mão. Ele não vai tocar no seu filho. Esse é um Deus que não é o Deus verdadeiro. É um Deus ruim, é um Deus mau. E você, muitas das vezes, fica pensando, se eu não tomar ceia, Deus vai sentar a mão. Se eu não dar o dízimo, Deus vai sentar a mão. Que Deus carrasco, mal é esse, né? Então, tá aí. Meus queridos irmãos, acho que não há mais dúvida de como foi sendo desenvolvida a volta do dízimo. Antes abolido por Cristo na cruz e confirmado com os seus apóstolos. Olha aí, hoje vemos líderes ensinando os seus liderados como arrancar mais dinheiro das pessoas. E isto tudo seria ainda relevante diante do que a Bíblia
classifica aquele que ainda pratica o dízimo como um mandamento, ressuscitando a lei de Moisés, veja o que Paulo diz em Gálatas 5. Você pode ler, né? Gálatas capítulo 5, verso de 1 a 4 e também o versículo 10. Leia com atenção e você observe o que Paulo fala sobre aqueles que ressuscitam a lei de Moisés novamente. Muito bem. Aqueles que querem cumprir a lei da graça têm caído, está escrito nesse texto, não é? Então, muito bem. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Está dado o recado. Dízimo bíblico nunca foi dinheiro, porém os homens transtornaram a palavra da verdade e da justiça. Então quer dizer que os homens transtornaram, adulteraram a palavra da verdade e da justiça. Eu vou ler com vocês aqui capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, na frente aí de Coríntios, 2 Coríntios. Aí nós vamos para Gálatas, capítulo 5. Diz assim: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou? Você está firme nesta liberdade, irmão? Cristo te libertou da lei da legislação mosaica. Então, presta atenção. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Servidão da lei. Isso era para os judeus. Muito bem, os gentios são isentos da lei. Dizia Paulo: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar, tá vendo? As pessoas que praticavam a circuncisão cumpriam a lei de Moisés. Cristo de nada vos aproveitará. Olha aí. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado está de Cristo aqueles que estão obrigados a obedecer à lei. Vós, os que vos justificai pela lei, tá vendo? Eu dou dízimo, eu tomo ceia, eu faço isso, eu faço aquilo. Da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. A justiça aqui é a correção que Deus faria sobre essa lei injusta. A lei manda matar aqueles que erram, aqueles que pecavam contra a lei, era apedrejado. Eles eram aqueles sumos sacerdotes, escribas e fariseus que pegavam aquelas pessoas no próprio ato de adultério. Eles eram juízes, julgavam as pessoas e condenavam à morte usando a lei de Moisés. Então a lei mata. Porque, versículo 5, nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, presta atenção, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera
por amor. Tá vendo? Um amor aqui. Deus é amor, irmão. E Ele ensinou nós a amar uns aos outros. Louvado seja Deus. E Ele não vai sentar a mão em ninguém. Porque senão, muitas das vezes, nós seríamos fulminados. Mas graças a Deus que o fim da lei é Cristo. Agora a nova aliança é a graça. Mudou de dedo. Não é mais Moisés, agora é Cristo. Muito bem. Correi bem, pois quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Esta presunção não vem daquele que vos chamou. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, tá vendo? Se você diz que está na graça e continua dando o dízimo que foi abolido, Cristo é o fim da lei, Romanos 10:4. Então você ainda continua no fermento dos fariseus. O farisaísmo não tem nada a ver conosco. Muito bem. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então tá aí, meu querido. Que Deus continue abençoando a sua vida. E Deus não vai sentar a mão porque você não tomou a ceia, porque você não foi à igreja. Ele não vai tocar no seu filho, nem na sua filha. Esquece isso. Isso, louvado seja Deus, acontece nas igrejas aonde existe aquelas pessoas que andam profetizando, louvado o terrorismo na igreja. São verdadeiros bruxas, louvado seja Deus, profetizando terrorismo, que Deus vai sentar a mão, que Deus vai matar, que Deus vai fazer descer, que a terra vai abrir. Isso era no tempo da lei. Na graça, olha aqui, opera na graça, versículo 13. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, nada de servidão, liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, tá vendo? Mas servi-vos um ao outro em amor, tá vendo? Tenha amor, porque Cristo ensinou, porque toda a lei se cumpre em uma só palavra, nesta: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então a lei de Moisés, ela veio para trazer um melhoramento na vida de escribas e fariseus. Eles tinham que ser homens melhores, praticar, louvado seja Deus, a ética do amor, aquilo que Cristo veio ensinar, aquilo que Cristo ensinou a todos eles ficavam irados. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque eles não tinham amor em vossos corações. Então tá aí, louvado seja o nome santo do Senhor, Deus abençoe a sua vida e vamos sair do engano, porque Jesus Cristo já nos libertou. E se você continua dizendo que está na graça, cumprindo as obrigações de Moisés, da lei de Moisés, abre a mente, irmão. Louvado seja Deus, não tenha os olhos tampados para as Escrituras, mas observa o que está escrito na Bíblia. E tudo isso
se cumpriu no primeiro século. Aí no século V, como nós lemos, ressuscitaram novamente a prática do dízimo, um imposto para escravizar os pobres e também dar sim uma razão para eles continuarem com a prática das campanhas da prosperidade, aonde quanto mais você dá os seus bens, vende as suas propriedades e dá lá na igreja, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, eles dizem que vocês vão ser mais abençoados. E muitas das vezes não é isso que acontece na vida real. Então, abra os olhos e vamos, louvado seja Deus, servir a Deus de coração, que a sua oferta seja voluntária, que não seja nada forçado, nem por legislação mosaica, mas aquilo que Deus propôs no seu coração, isso você ajuda, você oferta, você ajuda o seu semelhante, ama o seu próximo, porque esse é o mandamento do Senhor. Amém? Deus abençoa, um abraço a todos, fique com Deus.